Bom dia, doutores, doutoras, excelentíssimos. Muito agradecida pelo convite, pela oportunidade de falar sobre um assunto que é praticamente um dogma, que é a cibersegurança. Infelizmente, se olhares o que meus colegas falaram, a informação, o assunto é muito bom, traz muito desenvolvimento para Angola, para a economia, para os angolanos e abrangente para a África e para o mundo também. Quando vem sobre cibersegurança, geralmente as notícias não são tão boas. Uma vez eu vi no LinkedIn alguma coisa parecida como a cibersegurança é muito cara, até não tem preço que o compre, a não ser que estejam disponíveis a pagar os hackers e que eles mantenham a palavra deles de restaurar as tuas datas e, de alguma forma, sua reputação não sofra muito. Então, vamos ver Angola. Nós temos o que chamamos de um relatório de Threat Intelligence do mundo inteiro, e aqui mostra como Angola se compara com o mundo. Como se vê, isso nos últimos 6 meses é o número de ataques por semana que os países recebem. Mais ou menos 6 meses atrás, Angola estava com 3.000 ataques por companhia, por empresa, por semana, quando a média global era mais ou menos 1 milhão. Nos últimos meses, abaixou bastante, que eu achei muito interessante, não tinha olhado esse relatório mais ou menos 1, 2 meses, em outubro, mas, como verá, já está aumentando. Angola, provavelmente, por causa de todas as notícias boas, dos cabos, agora o satélite, tem o petróleo, a política, tem uma visibilidade global, acho, muito grande. A informação que temos é bem compreensível, e não tenho tempo de descobrir, mas eu acho que dá uma ideia bem boa. Então, se olhar, a maioria dos ataques são de botnets, que, em princípio, não são tão perigosos. Mas, se olhar, como todo mundo deve saber, ataques de ransomware é o mais perigoso, é o mais caro, é o que causa mais problema para uma companhia, e muitos desses ataques começam com o ataque da botnet. Tem muitos ataques nos bancos, se você olhar o banking, também é muito alto, e mobile, que é os celulares, está aumentando muito o número de ataques, eu vou falar um pouco sobre isso. E o tipo de vulnerabilidade que afeta o país é até bem parecido com o global. Remote Code Execution, informação disclosure, como sabe, eles roubam a informação do banco, credenciais, essas coisas, autorização, e uma outra que está aumentando muito é o DDoS, ou Denial of Service. Mais e mais companhias na África, eu tenho clientes que já foram atacados, foram ransomware, receberam pedido de preço, estavam bem protegidos pela nossa tecnologia e não foram afetados. Mas, como vê, não é o caso para todos os clientes. Eu tenho mania de andar quando eu apresento, então é um pouco difícil, sendo latina. Então, desculpa se às vezes me muda um pouco, mas, como vê, desde o começo do Covid, o número de ataques e a sofisticação aumentou dramaticamente. Aqui, se olhar através do começo de 2020, começou com um ataque muito grande no Azure, da Microsoft. Foi um ataque até descoberto por nosso time de Research and Development. Outro ataque que muitas companhias não estão cientes, aqui tem o Philips Light Bulb, IoT.
virou um ponto de entrada de ataques que as companhias não estão cientes ou preparadas. E isso foi um ataque muito grande, que foi o jeito que achou o caminho para entrar na empresa, foi através daquelas luzes que acende e desliga automaticamente. Qualquer coisa que tenha alguma forma de inteligência, esteja conectada à internet ou à tua rede, tem o potencial de atacar e acessar os teus sistemas perigosos. Tem muito aqui como TikTok, teve Instagram, Aquiles, muita coisa nos celulares. Android teve mais que 4 milhões de dispositivos que foram susceptíveis a uma vulnerabilidade no CPU, no Qualcomm, que o nosso time também descobriu. Microsoft, como podem ver, acho que é bem conhecido, teve SigRed, teve Exchange, também tem bastante ransomware. Eu tive clientes na África, por exemplo, que foram atacados pelo Rake. Healthcare, como sabem ou devem saber, muitos hospitais no mundo foram atacados por ransomware. Muita gente morreu porque eles praticamente congelam os dispositivos que dão resultado que mantenham a vida dos pacientes. Praticamente todos sabem do SolarWinds. Nós temos clientes em Angola que foram atacados, mas não foram afetados, nós pegamos a tempo. Colonial Pipeline, praticamente foram metade dos Estados Unidos. Log4j foi um dos últimos. Kaseya foi um nome que também afetou companhias do mundo inteiro. Para aqueles que não sabem, hoje em dia você não precisa ser um hacker para ter a possibilidade de atacar a companhia. Se vocês vão no que chamam de Dark Web, você pode alugar, tem Ransom as a Service, e o Kaseya foi um desses exemplos. Eles até ajudam você a atacar, você explica o que está querendo, qual é o resultado, pode ser dinheiro, pode ser político, muitos ataques de estados, de governo no mundo inteiro. No momento tem muito na Rússia e Ucrânia. Tinha mais um que eu queria mencionar, mas acho que dá para dar uma ideia muito boa. Eu sei o que eu ia falar. Na semana passada, não sei quem ouviu dizer, mas teve um leak da WhatsApp. Isso foi até uma surpresa, porque supostamente era para ser protegido em cripto, mas se olhar nas notícias, informações pessoais de gente do mundo inteiro foram descobertas no Dark Web, e todo mundo hoje em dia, incluindo negócios, estão usando o WhatsApp para tudo. New Normal. Praticamente, assim, acho que todo mundo sabe que a pandemia do Covid vai desaparecer. Está desaparecendo, tem um pouquinho aqui, muda, mas o efeito no cibersegurança está aqui para ficar. O Gartner fez uma pesquisa no mundo inteiro, e nós fizemos também, o resultado foi muito parecido, e praticamente, nesse caso especificamente, 74% das companhias entrevistadas falaram que vão continuar com os usuários trabalhando de casa. Dependendo da indústria, da companhia, do país, o número varia, mas certamente é o futuro. Qual o problema que isso traz? E, para até voltar para o começo do Covid, da noite para o dia, as pessoas tiveram que sair do escritório e trabalhar de casa, sem ter infraestrutura. O uso de mobile, de dispositivos, de laptops, de computadores pessoais, coisa que muita gente não tinha, se tornou prevalente. Ficaram completamente dependentes na conectividade
de nossas companhias de telecomunicações, telcos, ISPs, que também não tinham a capacidade, não estavam preparadas para ter um aumento de tráfego tão grande num período tão curto. E não tinham infraestrutura para ter tanto usuário acessá-lo os aplicações no data centers dele, e tiveram que mudar para cloud. Acho que todos estão cientes que a Microsoft com a Azure, AWS, Google, Alibaba, Huawei, Oracle, todas as companhias aproveitaram da oportunidade para fazer um marketing muito mais agressivo das companhias. O problema é que isso traz, como você sabe, e Angola é uma companhia, pela minha experiência, um país que tem muita do governo e da preocupação da privacidade, da sovereignty, de usar clouds no outro país. Eu estou ciente com todas as mudanças, tem companhias locais, uma delas é um cliente muito bom nosso, que estão à frente da tecnologia, usando os últimos para ter certeza que os seus clientes, as empresas, os usuários estejam bem protegidos, mas muito mais que isso, que estejam seguros. O problema nessa mudança toda é que as companhias estiveram tão ocupadas que não tiveram tempo de tomar conta da segurança. E até a segurança, muitas soluções não estavam preparadas para isso. Então, qual foi o impacto do Covid, do coronavírus? Noite para o dia, começaram a trabalhar de casa, do aeroporto, do restaurante, começaram a viver no VPN, usar ferramentas de colaboração e muita dependência em dispositivos móveis. A transformação digital, que estava planejada a levar, talvez no país mais avançado, 2 anos, no países menos avançados, na África, 3, 4, 5 anos, aconteceu da noite para o dia. Tiveram que mudar para cloud, ter serviços de SaaS, Software as a Service, redes de acesso, e teve que ser muito rápido em termos do desenvolvimento. E os imperativos dos negócios foram mais importantes do que a segurança, que é muito importante, mas sem negócio não se precisa de segurança, certo? Então, a superfície de ataque nunca foi tão grande. Quando no passado, principalmente, só precisa proteger os computadores e a tua rede, hoje em dia nós dizemos que o perímetro está na casa de todo mundo, no aeroporto, qualquer lugar que tem Wi-Fi, na cloud, no IoT. Estou deixando um de fora, mas eu acho que dá para ter uma ideia. Então, o perímetro é em todo que é lugar. O mandato foi, tem que fazer agora, não pode esperar. Então, tiveram que fazer o mínimo possível em termos de cibersegurança, o que não foi suficiente, por isso que viram, eu dei os exemplos de vários ataques que têm acontecido no mundo inteiro, e só está piorando. Isso afeta todas as indústrias. Não preciso nem mencionar, porque praticamente são todas. Então, qual é a notícia boa? A notícia ruim, normalmente, é que a cibersegurança não oferece retorno no teu investimento, como as soluções que foram apresentadas antes. Isso não é verdade, porque sem cibersegurança, nada daquilo pode ser implementado seguramente, não vai durar porque vão ser atacados e não vai ter um retorno no investimento. Então, a cibersegurança traz um retorno no investimento muito grande. A percepção que tem que ter que chamamos de paradigm shift.
Então, quais são as oportunidades, quais são as predições? Phishing ficou muito mais sofisticado. Antigamente, era fácil, ensinava o usuário a não abrir nada, não apertar nenhum link. Hoje em dia, o que chamamos de social engineering é muito mais sofisticado. Eles estudam, geralmente, os executivos, o departamento legal, recursos humanos. Na Facebook, a vida de todo mundo está na internet. E quando eles se aproximam de vocês, é como se eles te conhecessem. Infelizmente, as pessoas não estão preparadas para isso, não importa quanto treinamento. E a Check Point, nós passamos muito tempo fazendo treinamento na África inteira, universidades, colégios e tudo, mas é a natureza humana, né? Cloud, como eu falei antes, tem muito perigo, mas tem muito benefício. A cloud é o futuro, isso não vai mudar. As companhias estão crescendo, as companhias locais de telecomunicações e ISPs estão lançando as clouds públicas deles para oferecer as soluções localmente e diminuir o perigo e ter mais controle. Mas, enquanto isso acontece, a Microsoft, em outubro, acredito, fez um anunciamento, praticamente falaram que viram uma redução no crescimento da adoção de cloud por causa de segurança. E, como você sabe, a Microsoft oferece segurança, não é o core business deles. Nós somos o parceiro número 1 da Microsoft Azure no mundo inteiro. E a gente trabalha muito junto, então nós sabemos exatamente o tipo de praticamente de preocupações que os clientes deles explicam quando eles tentam vender soluções de cloud. E account takeover, a Check Point provou isso. Nós temos um time de desenvolvimento que praticamente tudo que eles fazem é tentar atacar e ver no mundo inteiro, achar vulnerabilidades. E acharam, como eu mostrei antes, no Azure, nós trabalhamos com a Microsoft para consertar. No Zoom, muita companhia pergunta por que a Check Point usa o Zoom, é perigoso. Não é mais. Nós trabalhamos com eles, nós somos o Teams também, usamos todas as tecnologias, mas é só uma questão de ter a segurança certa. IoT, já falei sobre isso, é praticamente entry point muito fácil hoje em dia porque as companhias não estão se protegendo. Cripto, bitcoins, tem tido nas notícias um casal de rappers no Wall Street conseguiu roubar 1,2 bilhões de dólares. E levaram, em 2016, descobriram ele agora e nem podem provar ainda que foi eles que roubaram. Sabe que eles têm a cripto, mas não tem prova de como eles fizeram, então é uma coisa difícil. DDoS, como eu falei já, Denial of Service, é um problema muito grande. E estão usando isso para ataques de ransomware. E a Check Point e todas praticamente as companhias hoje em dia falam muito de inteligência artificial, machine learning e é o futuro. E é a verdade. Mas falando nisso, a sofisticação do hackers é tão grande que eles estão conseguindo manipular a inteligência artificial e comprometer os algoritmos que trabalham para, geralmente, dar o resultado bom e acurado para, praticamente, destupar e dar informação errada. Então, até isso tem que tomar cuidado. E Sandbox, que era a última tecnologia mais importante, e ainda é, com certeza, mas a primeira geração de sandboxes
agora conseguem ser invadidas. Então, até isso é uma coisa que tem que estudar muito cuidadosamente para ter certeza que a Sandbox, que é uma linha de defesa primeira e muito importante, e que praticamente 37% dos clientes, em média, têm. Os outros 63% ainda não têm essas tecnologias, que é essencial hoje. O Gartner falou, há 2 anos atrás, e o ano que vem, na época eu achei impossível, 60%, só para dar uma perspectiva, com os usuários trabalhando de casa, do noite para o dia, o volume de VPN se tornou enorme. E gerir VPN. VPN é uma tecnologia que dá acesso a sistemas através de algumas credenciais, autorização, autenticação. E uma vez que você é autenticado, você tem acesso muito facilmente a qualquer outro sistema na sua companhia. O que o Gartner falou que para 2023, a pesquisa que fizeram lá, 60% das empresas vão mudar do VPN para uma tecnologia de Zero Trust Network Access. E a diferença é bem grande. Quando o VPN dá acesso a todo mundo que tem as credenciais que podem ser roubadas e tudo, e uma vez você entra na companhia, você pode acessar com um pouco de inteligência, ou pode ser um hacker que roubou 2 credenciais, outros sistemas muito facilmente. O Zero Trust, como a palavra fala, quer dizer, não confia nada em ninguém, zero. Só dá permissão a cada usuário ao que ele precisa de acesso. Se ele recurso humano, vai acessar os sistemas de recursos humanos, venda, legal, o que quer que seja, ele nem verá, impossível para eles verem, se tem uma solução boa, avançada, não conseguirá ver outros sistemas de jeito nenhum, porque não tem nem como ter visibilidade para tentar hack as aplicações. Então, o que podemos fazer com isso? Lógico, eu estou falando no nome da Check Point, mas praticamente isso é o futuro, e os nossos colegas todos estão tentando ir na mesma direção, cada um com as suas tecnologias, com teus padrões, com as tuas planos. Mas o que é muito importante, que eu acho que dessa apresentação tem 2 slides que eu gostaria de realçar. Tem 5 tipos de proteção que é muito importante. Se você olhar, nós chamamos a database de Indicators of Compromise. Praticamente toda assinatura de malware, de vírus, está nessa database, ou Big Lake, Data Lake. O nosso, nesse caso, é chamado de Threat Cloud. Então, qualquer informação, eu estou indo um pouquinho acima, eu vou passar por outro para ficar um pouco mais fácil, desculpa. Aqui está a Threat Cloud, no meio. Se olhar embaixo, nós temos milhões, 100, múltiplos de 100 milhões de dispositivos de cloud, de redes, de mobile, celulares, computadores que acessam a Threat Cloud. E qualquer malware que tem uma assinatura conhecida é bloqueado. Isso é chamado de detecção. Praticamente qualquer vendedor de cibersegurança oferece isso. E é a parte fácil. O Checkpoint complementa isso com o nosso time do R&D, de desenvolvimento, que é aqui do lado esquerdo, Checkpoint Research, CPR. Tem um time que eu mencionei antes, que passa a vida olhando por opções de
conseguir penetrar organizações e achar faltas. Também temos feeds, que são externos, são companhias especializadas nisso, que também nós temos acordos que nos dão informação. Então, isso é a parte fácil. A parte difícil é o que está acontecendo nos últimos anos. São os anon. São tipos de ataques que nunca foram vistos no wild ou na selva, como se falam. Para isso, se torna muito mais complicado. Desculpa, eu vou voltar, eu devia ter mostrado. E aqui, se você vê o número 2, é Prevent Unknown. É prevenir ataques que nunca foram vistos. Que você é como um ladrão parte na porta, você olha, já desconhece, você não vai entrar. Vem um outro, bate na porta, com uma história muito boa. Se parece pãozinho, pode vir, vai consertar a minha cozinha, o que quer que seja. Esses são os ataques, hoje em dia. A maioria do ransomware, o Zero Day, são unknown, ataques desconhecidos. Eu falei sobre o Zero Trust, o acesso, que é muito importante. O quarto, que é também extremamente importante, nós chamamos de hardening in compliance. Hardening, praticamente o que está acontecendo com o começo do Covid, muitas companhias que eram muito bem conhecidas e tinham soluções muito boas, não se adaptaram. E se vocês verem hoje no mercado, muitas companhias muito conhecidas estão fechando, sendo vendidas, e muitas companhias novas abriram e começaram. A maioria é muito niche, muitas muito boas. O problema que se acha nesse sistema é que não tem integração. Então, praticamente, se você tem soluções diferentes de fabricantes diferentes, elas não são integradas e deixam brechas. E os hackers estão usando essas brechas para penetrar nas companhias. Então, hardening é praticamente fazer o teu perímetro duro. O termo em português não é muito, mas praticamente ter uma parede fechada, sem buraco, que os ladrões não podem entrar. E com isso vai a compliance, a governança, que, lógico, é crítico para qualquer negócio. A última, que é a quinta, com o advento de cloud, hoje em dia, já era com web applications, API, ou API, desculpa, nunca ouvi essa palavra falada em português. Hoje em dia, tudo se comunica através de API. Praticamente tudo na cloud. Você pode ter a sua segurança na cloud, pode ter no teu escritório, mas a comunicação entre os dois é através de APIs. E aí que o hackers vão, porque a maioria não é protegida. Tem bastante movimento na indústria hoje, com várias companhias especializando na proteção do APIs. E no código, lógico, os dois vão juntos. O sistema de desenvolvimento, que antigamente era separado, eles chamavam de DevOps, hoje chamam de DevSecOps ou DevSec, depende da tecnologia que se usa. Do lado direito, bem rápido, não vou ler tudo, mas do lado esquerdo, a Checkpoint tem 60, mais que 60 tipos de proteções de segurança baseadas na inteligência artificial, machine learning, predictive intelligence e outras tecnologias. Se olharem no mercado e compararem o número de vulnerabilidades entre os fabricantes, vocês vão ver uma diferença imensa, não média, grande, imenso no número de vulnerabilidades entre os fabricantes. Isso é um bom começo para olhar quando quiser adotar uma tecnologia para o futuro. Do lado direito, mostra o tipo de assets ou de soluções que nós protegemos. Lógico, rede, endpoint, mobile, está crescendo muito, ataques nos dispositivos
Cloud, nós protegemos todas as clouds, até o Huawei, Alibaba e todas. Lógico, Azure. Workloads, container, Kubernetes, Dockers. Qual é a última? IoT. Eu já falei bastante sobre isso. Eu não sei como é que eu estou por tempo, porque não vejo nenhuma coisa aqui. Eu posso falar por hora sobre isso, mas estou quase acabando. Então, eu falei muito no começo de detecção, que é a detecção de ataques com signaturas conhecidas. Nós temos, lógico, oferecemos essa parte fácil, mas o ethos do checkpoint é prevenção. Por exemplo, a maioria no mercado, hoje em dia, uma das últimas soluções é MDR, Managed Detection and Remediation. Do da checkpoint, a gente muda do D para o P, vira Managed Prevention and Remediation. Então, praticamente, não entra de jeito nenhum. A nossa sandbox é chamada Sandblast e não conseguir invadir. Já tentaram muito, nós também, para ter certeza que nossos clientes estão protegidos. Detecção, se deixamos entrar, uma vez que esteja dentro, é tarde demais. Esse slide eu já mostrei, de volta para a Threat Cloud, que é o coração, praticamente, da Checkpoint. Esse eu acho que é o segundo último slide. Então, o que vocês precisam fazer para se proteger e ter certeza que a tua companhia está protegendo, que teus clientes, a informação deles não sejam comprometidas? Prevenção em tempo real. Não depois vai para o sandbox, espera 1 minuto, 2 minutos, 10, depende do tráfego. É muito melhor prevenir do que tratar, certo? Consolidação e visibilidade. Eu falei da consolidação, que é o hardening, que é a integração das soluções para eliminar as brechas. Aqui diz eliminar os espaços que não conseguimos ver. Outro tema que usamos muito é Secure Everything. Nós chamamos de geração 5. 1 foi o vírus, o 2 foi o firewall, que foi até uma palavra inventada pela Checkpoint. Terceiro foi o IPS. Quarto foi a Sandbox. A geração 5 é a combinação de todos os vetores. É o celular, é o endpoint, é o IoT, a cloud, a rede. Você deve estar cansado de ouvir, mas é muito importante. E o último é o sistema de gestão. Esse é um outro problema. Se tem muitos sistemas de gestão diferentes que também não são integrados, vocês não têm uma visibilidade única. Pode achar um problema aqui, não achar lá e tudo. Então, é muito importante ter o que chamamos de a single pane of glass, que é praticamente uma tela com todas as informações, com muito visual, com cores, que instantaneamente você pode ver aonde está o teu problema, se tem algum tipo de ataque tentando penetrar na tua companhia. E no mesmo sistema, na mesma tela, você pode ver o teu endpoint, a cloud, a IoT, praticamente tudo. E o Gartner, praticamente, ele realça muito, e ele, num dos relatórios, falaram que o Checkpoint tem o Gold Standard no termos de sistemas de gestão. Voltando para a geração 5, que eu falei que é a integração da segurança dos vetores diferentes. A Checkpoint tem um modelo chamado Infinity. A Microsoft tem o ULA, que você vai lá e tudo que você quer comprar da Microsoft faz um contrato só. É integrado de uma forma. A Checkpoint tem um sistema muito forte, muito beneficial. O nosso cliente local de telco,
que eu mencionei anteriormente, que é dos maiores, é o maior do país. Praticamente assinou um ano passado, e a proteção e o suporte que a Checkpoint tem, que oferece não só em tecnologia, em serviços profissionais, incidents, response, anything that happens any time of the day or night, you can call us and you'll be there to stop whatever might be happening if they manage to get through. Então, praticamente é um mundo novo, desafios novos, mas muito mais oportunidades. Então, o retorno do investimento existe e é muito grande, porque sem segurança nada dos outros benefícios vão funcionar. Não se pode usar praticamente, não vai durar. E a oportunidade aqui, como mencionei, a geração 5, que é o Infinity. Não dá para ver o logo, mas praticamente esse círculo que vê colorido no final são a cloud, os usuários, a conectividade e o sistema de gestão. Aqui está bem maior, dá para ver quanto é os firewalls. Também tem uma solução única no mercado, que é Hyperscale. São 52 firewalls no mesmo sistema de cluster, ativo-ativo, que você pode fazer grupos separados para a empresa toda. E tudo gerando em volta da ThreadCloud. Então, stay safe, trust no one or anything. Maybe Checkpoint, I think might be worth it. Muito obrigada. Qualquer coisa, estou disponível.